Olá! Nesta aula veremos soluções para recalque por adensamento, liquefação, colapso e areia movediça. Sou a professora Maria Giovana Parisi, do IGC, UFMG. Com relação a recalque por adensamento, temos que evitar ou combater as causas desse processo. Assim, temos que evitar fundações sobre solos compressíveis, se possível. O rebaixamento do nível freático, especialmente em função de bombeamento excessivo da água. Evitarmos também escavações em áreas próximas a fundações e edificações vizinhas à obra. Evitarmos escavações subterrâneas sem ancoragem. Cuidado com presença de cavidades naturais ou escavadas. Realizarmos o cálculo adequado da profundidade de fundações e evitarmos sobrecarga ao terreno. Algumas soluções preventivas antes da construção. Temos que realizar sondagens e amostragens dos solos para ensaios. O ensaio importante é o ensaio oedométrico, que mede a compressibilidade do solo. Temos que descrever o perfil pedológico e o estratigráfico do terreno. Precisamos calcular e estabelecer a profundidade e também o tipo de fundação, aquela fundação que melhor irá distribuir as tensões resultantes da obra ou da edificação a ser construída no terreno. Uma medida também é induzir previamente o recalque com sobrecarga ao terreno antes da construção. Por exemplo, construção de aterros no terreno que irão exercer uma sobrecarga, fazendo com que o recalque aconteça e depois de ter havido o recalque, então começa-se a obra. Se for o caso, promover a retirada dos solos compressíveis no caso de solos pouco espessos e substituição por aterro compactado. Hoje em dia, está sendo feito uso de geossintéticos reforçados para distribuição das tensões e reforço de solos moles. Controle do bombeamento de água. E também existem técnicas de melhoramento do solo mole, com a técnica, por exemplo, de geoenrijecimento. Aqui nós temos um exemplo de um esquema de reforço do solo mole com aterro e geossintéticos. Então, aqui para a construção de uma via, temos o perfil com uma turfa, que é um solo extremamente compressível, um material de alta compressibilidade. Abaixo da turfa, uma argila muito mole, argila mole, o que significa que certamente uma sobrecarga nesse terreno irá causar recalque por adensamento. Assim, o uso de geotêxtil faz com que os esforços da obra sejam distribuídos ao longo da manta de geotêxtil. Também um aterro reforçado que tem como fundação o geotêxtil pode substituir a fundação natural do terreno, recebendo sobre si toda a carga e distribuindo essa carga sem que haja o recalque ou a compressão da sequência de solos encontrado no terreno em profundidade. É muito importante também pensar na drenabilidade da obra, evitando o aumento das poropressões e uma saída da água paulatinamente. Aqui nós temos um exemplo de reforço de solo mole com gel sintético.
Nesta obra foram utilizadas as geocélulas, com o objetivo de aumentar a capacidade de suporte do subleito das vias. Essas vias ficam localizadas no interior do estado da Amazônia, em Urucu, e recebem tráfego de máquinas pesadas com destino aos poços de extração de gás e óleo. Além do solo do local não possuir boa capacidade de suporte, ou seja, é um solo bem compressível, é uma região onde ocorre precipitação rotineira. Caso com isso, surge a necessidade de evitar a saturação constante do solo. Então, nas geocélulas, aplicou-se também areias e fez-se o confinamento do solo em sua estrutura, aumentando a capacidade de suporte de carga e também drenando este solo, evitando aí a formação de poropressões em função das chuvas constantes no local. Outro método muito sofisticado e interessante é o melhoramento do solo com geoenrijecimento. Como que funciona? Um produto é aplicado no terreno após já ter sido inserido no terreno uma malha de estruturas verticais que servem de drenos. São os drenos conhecidos como drenos fibroquímicos ou geodrenos fibroquímicos. Esses drenos, eles são colocados de forma vertical no terreno mole, no solo mole. Esses drenos são constituídos de um geotêxtil ou um material polissintético que tem canalículos que permitem a percolação de água e eles são envolvidos por uma membrana geofiltrante, ou seja, a água pode passar, mas o solo e os sedimentos não passam para o interior do dreno. Assim, é inserido um material para o geoenrijecimento, ou seja, são bulbos de compressão radial que são semelhantes a argamassas constituídas por areia, silt, água e outros elementos adicionais. A injeção desse material é feita por betoneira. Do caminhão sai uma bomba que por uma haste entra no solo, chegando a um bulbo, onde o geogrouting será aplicado, que é exatamente essa argamassa. No bulbo, a massa de geogrouting se expande num fenômeno chamado de expansão de cavidade, aplicando pressões no solo ao redor. Causa-se assim cisalhamento e posterior recalque imediato do solo. Por quê? Porque quando é colocado a malha de drenos e depois essa argamassa é injetada no solo, o que a argamassa faz? A argamassa vai expandir e vai comprimir o solo, vai fazer uma pressão no solo. Ora, sob pressão, o solo vai expulsar a água, só que esta água ela vai entrar pelo geodreno fibroquímico, e vai sair imediatamente do solo. Ela não vai, como nós vimos anteriormente, sair lentamente, que é o caso de um solo saturado compressível sofrendo recalque por adensamento. Então, a partir do momento que esses bulbos de argamassa começarem a pressionar o solo, a água ela vai encontrar os drenos e vai ser expulsa rapidamente. Se ela é expulsa rapidamente, o recalque acontece de forma imediata, não sendo aquele recalque perigoso que leva anos para ocorrer. Entretanto, a deformação do solo não ocorre por conta desse recalque imediato. Por quê? A expansão dos bulbos de argamassa vai ocupar os espaços
deixados pela água, não permitindo assim a deformação do solo e também trazendo a esse solo grande resistência, porque vai enrijecer o solo. Então, são feitas essas ondas de compressão no solo, viabilizando o processo de geoenrijecimento. Bulbos, né? Aqui tem os bulbos do solo comprimido, confinado e adensado, e são colocados também para acompanhar o processo piezômetros de cordas vibrantes para análise da poropressão no interior do solo. E pelos drenos, vocês estão vendo aqui a água sair e espirrar, né, livremente. Muito interessante esse método. É tão interessante que eu convido vocês a assistirem à aula do engenheiro Silvio Andrade, que ele faz explicações rápidas e excelentes sobre o método do CPR Grounding. Aqui nesse primeiro vídeo ele fala o passo a passo do método e depois mostra um vídeo. E depois ele tira algumas dúvidas muito importantes. E a forma com que ele explica é muito didática. Então, nossos agradecimentos ao engenheiro Silvio Andrade. Sigam no YouTube o canal dele. Agora vamos ver algumas soluções após a obra, com relação a recalque por adensamento. Normalmente, quando ocorre o recalque por adensamento, é muito importante fazer uma reforma na fundação. Às vezes, é até necessário construir uma nova fundação para a edificação. E também o reaprumo das edificações que estão tortas. Imagine uma torre de Pisa certinha no lugar, ela não faria sucesso, não é? É por isso que nós iremos ver no filme que a Torre de Pisa, ela não foi reaprumada totalmente para não perder o seu charme. Mas aqui estamos falando dos prédios inclinados da cidade de Santos, em São Paulo. Lá existem inúmeros prédios inclinados em função de recalque por adensamento. E o caso do edifício Núncio Malzone é um caso muito famoso e muito legal. E aí também vou convidar vocês para assistirem 2 vídeos que explicam de forma muito didática como que foi feita a obra para reaprumar o edifício Núncio Malzone. Esses filmes todos se encontram na plataforma de nossa disciplina. E para quem não é matriculado na disciplina, aqui seguem os links para que vocês assistam estes filmes. Muito bom, ok? Mas tudo baseado em reforma da fundação e reaprumo das edificações. Quando o prédio Núncio Malzone foi reaprumado, como vocês estão vendo aqui, vou voltar para que vejam antes, tá certo? O prédio aqui e depois que ele foi reaprumado, certinho. Ora, o que aconteceu? Vejam o prédio de trás. Está inclinado também. E agora, a Torre de Pisa? Como foi feito o controle do recalque ocorrido na Torre de Pisa? Mais uma vez, vou chamar vocês para o vídeo do engenheiro Silvio Andrade, que explica muito bem por que a Torre de Pisa não vai cair. Para quem não é aluno, segue aqui o link, ok? Mas para quem é aluno, o link está diretamente na nossa plataforma. É só clicar lá. Agora vamos ver areia movediça e liquefação. O que fazer?
Areia movediça e liquefação. Coloquei os dois juntos porque muitas vezes a solução para liquefação e areia movediça é a mesma. Para a prevenção com relação a estes processos, é preciso melhorias nas propriedades do solo. Isso vale para o que já foi dito com relação ao recalque por adensamento. Se for o caso, então, fazer um reforço no solo e também melhoria das condições de tensão e distribuição de esforços. Estão vendo que as soluções geralmente têm os mesmos princípios. É importante ter uma drenabilidade eficiente para a redução das poropressões e elevadas forças de percolação da água. Ser rígido com as condições de segurança das obras. Realizar fiscalização, monitoramento e controle constante e eficiente, especialmente com relação à liquefação dos solos. Evitar a formação de fluxo de água ascendente, no caso das areias movediças. E evitar também carregamento súbito do material e vibrações no local, especialmente falando com relação às liquefações. Aqui nós temos um dreno, é o MacDreno, que foi um projeto da empresa Macaferri, especializada em drenagens. Vamos ver agora um projeto usando o MacDreno que serve para melhorar as condições de drenabilidade de uma área suscetível à liquefação. Foi possível observar que este produto, muito simples, que é o MacDreno, ele possui manta de geotêxtil e fibras de polissintético com uma malha bem aberta que permite a passagem da água com facilidade. E essa manta de geotêxtil, ela, mais uma vez, como já foi dito, ela permite a passagem da água, mas ela retém as partículas sólidas. Isso é muito importante para evitar erosão interna e para drenar bem no caso de um carregamento súbito no terreno e, com isso, a água ela encontra o caminho para sair, não fica ali sob um grande efeito de poropressão, né, provocando a ruptura e a liquefação do solo. É por isso que nós vamos ver mais uma vez o filminho de aplicação do MacDreno. Aqui nós temos um caso de construção de dreno no pé de barragem para evitarmos a areia movediça. Em uma barragem, é comum que o fluxo do reservatório, parte dele infiltre pelo terreno e retorne a jusante da barragem, promovendo assim uma percolação ascendente no pé da barragem. Isso pode provocar o efeito da areia movediça.
Isso ocorre quando a força de percolação do fluxo ascendente, ela se iguala à massa específica submersa do solo no pé da barragem. O que acontece? Quando a força de percolação se iguala à massa específica, este produto aqui dá zero. Zero multiplicado pelo gradiente ou pelo comprimento do solo percorrido vai dar zero. E aí, a tensão efetiva ou a resistência do solo é anulada, fazendo com que a percolação da água promova a areia movediça. Isso pode implicar em ruptura da barragem. Assim, uma das soluções para a areia movediça é evitar a formação de fluxo ascendente. Entretanto, se isso não for possível, ou como mais uma precaução, é evitar que a massa específica submersa dos grãos do solo seja igual ou menor que a força de percolação ascendente, com a utilização de filtros drenantes. O filtro drenante construído no pé da barragem, e também pode ser feito isso em pavimentos de estrada e em outras aplicações, o filtro drenante é construído com material que terá uma massa específica ou peso específico submerso muito superior à força de percolação da água. Se a massa específica submersa do material do filtro for muito superior, isso implica que não haverá areia movediça, porque aqui não será zero. Aqui a massa específica submersa menos J não será zero. Pronto, está resolvido o problema da areia movediça. Então, é por isso que os drenos com areia, areia grossa, cascalho, né, ou enrocamento, fragmentos de rocha, podem ser conjugados para evitar a areia movediça e também a liquefação. Olha o telefone tocando na hora errada, tá bom? Pronto, coloquei no silencioso. Às vezes a gente esquece, né? Vamos ver agora o colapso. Soluções com relação ao colapso. Um caso muito famoso é o caso chamado o buraco de Cajamar. O buraco de Cajamar é relacionado a esse fenômeno, colapso, e aconteceu na cidade de Cajamar, em São Paulo, em 1986, onde ocorreu o afundamento do solo, formando cavidades de 32 metros de diâmetro e 13 metros de profundidade. Inicialmente, esses afundamentos foram associados a processos de carstificação. Como vocês estão vendo aqui, é cheio de calcário e calcário com muitos canais de dissolução e cavidades. Então, foi associado a um processo de carstificação. Porém, estudos posteriores mostraram que os referidos processos foram intensificados. Havia carstificação, mas os processos foram intensificados pelo bombeamento de água subterrânea através de poços profundos de grande vazão, que provocaram a migração do solo para ocupar o espaço deixado pela retirada da água, ocasionando, por consequência, a subsidência no terreno, e várias casas foram levadas para dentro do buraco de Cajamar.
Aqui é uma figura ilustrando uma das áreas em que se formou o buraco de Cajamar e a destruição das residências no local. E vocês estão vendo também a presença de água. Como eu disse, o buraco, né, o colapso, atinge o nível freático e forma-se então uma lagoa. Mas o buraco de Cajamar teve solução. E o que foi esta solução? Foi feito um aterramento, preenchimento das cavidades com a compactação adequada e, posteriormente, construção de áreas de lazer na cidade de Cajamar. Por que áreas de lazer e não novas residências? Para que seja evitado a sobrecarga do terreno, uma vez que sabemos que a área já é suscetível à castificação e também deve-se ter um controle do bombeamento excessivo da água subterrânea. Então, estão vendo que temos muitas soluções. O correto é encontrar aquela mais adequada do ponto de vista ambiental e econômico e social para o problema.